Oi, turma. No livro Os Exilados da Capela, Edgar Armond, no capítulo 8, A Sentença Divina. Ia em meio o ciclo evolutivo da Terra, da terceira raça. Esses ciclos são muito longos no tempo, pois incluem a evolução milenar, todas as respectivas sub-raças, cujo núcleo mais importante e numeroso se situava na Lemúria, quando nas esferas espirituais foi considerada a situação da Terra e resolvida a imigração para ela de populações de outros orbes mais adiantados, para que o homem planetário pudesse receber um poderoso estímulo e uma ajuda direta na sua árdua luta pela conquista da própria espiritualidade. A escolha, como já dissemos, recaiu nos habitantes da capela. Eis como Emmanuel, o espírito de superior hierarquia tão estreitamente vinculado agora ao movimento espiritual da pátria do Evangelho, inicia a narrativa desse impressionante acontecimento. Então, Emmanuel fala como que foi que aconteceu. Vamos lá. Há muitos milênios, um dos orbes do cocheiro, que guarda muitas afinidades com o globo terrestre, atingir a culminância de um dos seus extraordinários ciclos evolutivos. Alguns milhões de espíritos rebeldes já lá existiam no caminho da evolução geral, dificultando a consolidação das penosas conquistas daqueles povos cheios de piedade e de virtudes. E após outras considerações acrescenta: as grandes comunidades espirituais diretoras do cosmo deliberaram então localizar aquelas entidades pertinazes no crime aqui na terra longínqua. Dar-nos, pois, assim, Emmanuel, com essas revelações de tão singular natureza, as premissas preciosas de conhecimentos espirituais transcendentes relativos à vida planetária. Reconhecimentos estes já de alguma forma focalizados pelo codificador, que abrem perspectivas novas e muito dilatadas à compreensão de acontecimentos históricos, que de outra forma, como aliás com muitos outros tem sucedido, permaneceriam na obscuridade ou, na melhor das hipóteses, não passariam de lendas. Aliás, essa permuta de populações entre orbes, afins de um mesmo sistema sideral e mesmo de sistemas diferentes, ocorre periodicamente, sucedendo sempre a expurgos de caráter seletivo, como também é fenômeno que se enquadra nas leis gerais da justiça e sabedoria divinas, porque vem permitir reajustamentos oportunos, retomadas de equilíbrio, harmonia e continuidade, de avanços evolutivos para as comunidades de espíritos habitantes dos diferentes mundos. Por outro lado, é a misericórdia divina que se manifesta possibilitando a reciprocidade do auxílio, a permuta de ajuda e de conforto, o exercício, enfim, a fraternidade para todos os seres da criação. Os escolhidos, neste caso, foram os habitantes da capela, que, como já foi dito, deviam dali ser expurgados por terem se tornado incompatíveis com os altos padrões de vida moral já atingidos pela evoluída humanidade daquele orbe. Os exilados de capela vieram para a Terra, então, porque sua condição moral era inferior à que foi atingida por grande parte dos espíritos de capela. Então, para nós já não é novidade nenhuma, né? Qualquer tipo de vídeo e descrição na internet está cheio de frases falando, né? Que os exilados de capela saíram de lá porque eles já não tinham mais nada a ver com o padrão vibratório do planeta. Eles estavam em outro estilo de vibração, ainda muito materialista, tinham muita inteligência, já tinham avanço tecnológico, tinha um monte de conhecimento, porém a sua moral ainda era muito atrasada. Então, por isso que eles foram exilados. Não foi para castigar, mas sim para que eles tivessem outros tipos de vivência dentro do padrão vibratório que eles estavam, para poder se desenvolver e, ao mesmo tempo, essa solidariedade entre planetas. Enquanto eles estavam se desenvolvendo na parte moral, eles também estavam levando esse avanço tecnológico, esse conhecimento científico para aqueles que ainda não possuíam, que aqui é o caso da Terra, né? Resolvida, pois, a transferência, os milhares de espíritos atingidos pela irrecorrigível
irrecorrível, agora saiu, irrecorrível decisão, foram notificados do seu novo destino e da necessidade de sua encarnação em planeta inferior. Eu vi um vídeo faz pouco tempo, eu não sei até onde aquele vídeo ele foi feito para mostrar, ilustrar, né, como que foi feita essa migração. Não sei se foi daquela forma, né, eles ilustraram para ficar um pouco mais fácil a gente ter uma ideia dessa migração ou se realmente foi daquele jeito, né? Eles colocaram assim vários espíritos no salão e Jesus chegando, né, aparentemente, né, para eles, materializado para eles ali, dando todos os nortes do que iria acontecer com essa migração. Então, quando eu vi o vídeo, eu falei assim, será, né? Porque eu sou muito Santo Tomé. Eu falei, será que Jesus apareceu ali materializado daquela forma, né, para que eles pudessem ouvir o que ia acontecer com cada um deles? Diz que alguns choravam porque não queriam, né, sair de capela. Então, quando eu vi o vídeo, eu achei assim um pouco tipo desenho animado, né, um pouco invenção. Mas de qualquer forma, conforme eu estou lendo isso daqui, talvez eles tenham copiado da forma que foi escrito aqui e transcrito na ilustração para ficar mais visível e melhor compreensivo, né, para a gente o ato, né, dessa migração. Mas de qualquer forma eu sou Santo Tomé, né? Não sei se foi o próprio Jesus que esteve ali materializado para todos eles, falando, olha, agora vocês vão, eu vou amparar todo mundo, mas vocês vão ter que ir para outro planeta, né? Tem um vídeo desse aí na internet, falando sobre os exilados. Parece desenho animado, mas ajuda, né? A gente ter uma compreensão. Enfim, vamos lá. Reunidos no plano etéreo daquele orbe, foram postos na presença do Divino Mestre para receberem o estímulo da esperança e a palavra da promessa que lhes serviram de consolação, de amparo nas trevas dos sofrimentos físicos e morais que lhes estavam reservados por séculos. Grandioso e comovedor foi, então, o espetáculo daquelas turbas de condenados que lhe colhiam os frutos dolorosos de seus desvarios, segundo a lei imutável da eterna justiça. Então, assim, foi o que eu falei, tem um vídeo mostrando essa cena aqui. Só eu não sei se isso daqui é um romance ou se realmente foi fato, né? Eis como Emmanuel, no seu estilo severo e eloquente, descreve a cena. Foi assim que Jesus recebeu a luz do seu reino de amor e de justiça, aquela turba de seres sofredores e infelizes. Com a sua palavra sábia e compassiva, exortou aquelas almas desventuradas à edificação da consciência pelo cumprimento dos deveres de solidariedade e de amor, no esforço regenerador de si mesmas. Mostrou-lhes os campos de lutas que se desdobravam na terra, envolvendo-as no halo bendito de sua misericórdia e de sua caridade sem limites. Então, eles tiraram exatamente as palavras daqui e criaram esse vídeo que eu estou falando para vocês. Abençoou-lhes as lágrimas santificadoras, fazendo-lhes sentir os sagrados triunfos do futuro e prometendo-lhes a sua colaboração cotidiana e a sua vinda no porvir. Ou seja, além de Jesus falar, vocês vão para a terra, vocês vão penar um pouquinho lá, né? Lá é de prova, expiação, lá é para o seu enriquecimento cultural, para o seu enriquecimento moral, né? Vai haver ranger de dentes, porém, eu ainda vou estar lá perto de vocês, eu vou amparar vocês. E foi exatamente o que aconteceu, né? Jesus, depois, ao vivo e a cores, esteve aqui. Já que essa moçada não aprende, né? Eu vou lá desenhar para eles. Aqueles seres desolados e aflitos, e eu vejo isso no vídeo, né, eles chorando, né, que eles não querem vir para a Terra, que deixavam lá atrás de si todo um mundo de afeto, que apesar deles terem endurecimento para certas questões morais, eles tinham pessoas que eles gostavam, e eles iam ficar distante dessas pessoas, então eles choravam também por isso. Só que Jesus fala, à medida que você vai para a Terra e evolui, você volta para cá, você vai ficar perto dos seus entes queridos, e outra, eles vão te amparar também. E é o que acontece, nossos anjos de guarda, né? Não obstante de seus corações, empedernidos na prática do mal, seriam degradados na face obscura do planeta terrestre, andariam desprezados na noite dos milênios da saudade e da amargura. Reencarnar-se-iam no seio das raças ignorantes e primitivas,
e a lembrarem o paraíso perdido nos firmamentos distantes. Então eles tinham consciência de que eles viriam ser aqui encarnados como selvagens, e momentaneamente isso a gente perde a memória, né, do que ocorreu no passado, os entes queridos, as nossas ligações amorosas, né? E isso incomodava demais eles. Porque é a mesma coisa eu chegar em vocês hoje e falar assim, gente, a partir de amanhã nós vamos lá para um outro planeta, lá e nós vamos fazer fogueira. Né? Ninguém vai lembrar de ninguém vai lembrar do nosso passado, nós vamos ter que começar do zero. Com o conhecimento que nós temos, ele vai ter que aflorar sozinho, através do nosso discernimento, do nosso livre-arbítrio, ou seja, está na nossa mão ser feliz ou infeliz. Não tem mais ninguém que vai ser culpado nisso, a não ser a gente mesmo. Dá insegurança, né? Lógico que cada um de nós vai começar a chorar que nem doido, não tem outro jeito, né? É que nem quando eu cheguei no meu médico a última vez, falei, aí, doutor, não tem outro jeito, né? Eu tenho que fazer a hidroginástica, não tem escada lá para mim. Aí ele falou, tem, você compra uma cadeira de roda, né? Então, ou seja, ou é assim ou é assim. Não tem muito para onde correr, você precisa fazer e acabou, né? Por muitos séculos não veriam a suave luz da capela, mas trabalhariam na terra acariciados por Jesus e confortados na sua imensa misericórdia. Ou seja, Jesus deu o problema. Falou, você vai solucionar. Eu não vou fazer por você, mas eu vou estar do seu lado. E isso não é gratificante, saber que a gente nunca está sozinho? Isso é bom demais, independente se a cena aqui foi real ou não, se esse quadro aconteceu de verdade ou não, se é um pouco de romance, mas o importante é a mensagem. Nós sabemos que nunca nós estamos sozinhos, sempre tem amparo espiritual, principalmente do nosso Mestre Jesus, que é o co-criador do planeta, governador universal, né? Então, a gente sabe que pode ser, se ligando com ele, a gente pode ser amparado. Agora, quando a gente se desliga dessa parte moral, dessa parte, né, de fé, né, quando a gente deixa de fazer as nossas preces, quando a gente não vibra a nosso favor, aí a gente vai se desligando com o plano espiritual. E aí a gente começa a cometer um monte de erro um atrás do outro, né? E assim, a decisão irrevogável se cumpriu. E os exilados, fechados seus olhos para os esplendores da vida feliz do seu mundo, foram arrojados na queda tormentosa para de novo somente abri-los nas sombras escuras de sofrimento e de morte do novo habitat planetário. Foram as cortes de Lúcifer que, avassaladas pelo orgulho e pela maldade, se precipitaram dos céus à terra, que daí por diante passou a ser-lhes a morada purgatorial por tempo indefinido. Então, se vocês pegarem o livro O Céu e o Inferno, vocês vão encontrar no capítulo 5 do Céu e Inferno falando sobre purgatório. Né? Para nós, muito tempo o purgatório foi o meio termo, né? Diante do catolicismo, até mesmo do protestantismo, eles falam de céu e inferno, lugares bons, lugares ruins. E o purgatório seria aquele lugar assim que você não faz nem o bem nem o mal e fica ali eternamente, né? E se você pegar o livro do Céu e o Inferno, no capítulo 5, ele vai falar o capítulo inteirinho sobre purgatório. Inclusive, eu acabei de fazer o estudo do capítulo 5 e está no YouTube também. Todo o capítulo 5. Eu estou entrando agora no capítulo 6. E aí ele fala, o estágio do purgatório, ele é o planeta Terra, né? E existem outros planetas na mesma situação que o planeta Terra. O que é o purgatório? É você passar pelas provas e expiações. A gente muda o nome, mas a situação é a mesma. Só que com uma ressalva. O purgatório, para nós espíritas, ele não é eterno. Você não vai ficar ali pagando as suas dívidas eternamente, sem poder sair do lugar. Não. Depois que você ressarcir suas dívidas, passando pelas provas e expiações, você sobe de nível. Esse subir de nível, eu estava assistindo uma palestra, é que eu esqueço o sobrenome dele, eu acho que é Lerrat, Jorge Lerrat, se eu não me engano. Eu estava vendo um vídeo dele, eu achei muito interessante. Ele falando assim, gente, a impressão que dá na ascensão espiritual é que nós estamos subindo degrau, né? Ou que a gente está descendo degrau. Na verdade, não é degrau, não tem uma quebra, sabe? Do tipo assim, cheguei até aqui, agora, oba, eu venci, tô subindo. Não, é uma rampa. Você tá subindo e você não vai percebendo, né, em que estágio você tá. Né? Por quê? Porque tem horas que naquele estágio que você tá ali, você já tá com uma vibração fora dessa questão de pagar dívidas, de passar por provas, né? Aí você tá subindo.
né? Você está acendendo. Aí você acha que você já está entrando nessa vibração de regeneração. Só que aí lá na regeneração acontece uma prova, acontece uma dorzinha, né? Aí você vai falar, poxa, mas eu já estou de novo na expiação e prova, eu caí de novo? Não, faz parte do processo. O processo, ele é como se fosse uma rampa, ele não é como degrau. Você passou, nunca mais você vai voltar. Você pode voltar a situações semelhantes àquilo que você viveu dentro do processo de enriquecimento e crescimento espiritual. Eu achei muito interessante essa colocação dele, porque eu também não via essa questão do degrau. Porque, como professora, você dá matemática para o aluno. Você vai dar lá no primeiro ano para ele a adição. Se você vê que a turma está caminhando bem no primeiro ano, você já dá subtração e a criançada já sai ali com uma leve noção de multiplicação. Quando chega no segundo ano, você vai dar adição de novo, você vai dar subtração outra vez, você vai dar multiplicação para eles e uma noção de divisão. Quando chega no terceiro ano, eles já sabem, pelo menos deveriam saber, né? Adição, subtração, você continua na multiplicação ali, forçando a multiplicação, forçando a divisão e já entra com expressão, que vai exigir o quê? Adição, subtração, multiplicação e divisão de novo. Então, o nosso processo, eu creio que seja igualzinho da escola. Não é porque eu passei de ano, do primeiro para o segundo ano, que acabou o que eu vi no primeiro ano. Não, eu vou rever no segundo ano, no terceiro ano, de quando em quando aquilo vai voltar na minha vida. Desculpa. Então eu vejo que quando tiram os exilados da capela e trazem para o planeta Terra nessa questão de prova e expiação, aqui eles vão ter momentos de prova e expiação, eles vão ter momentos que está já vibrando o estado de regeneração, vai ter momentos que eles vão atuar novamente por instinto anterior ao que era o estado de prova e expiação. Né? Aquele momento infeliz, por exemplo, você acha que você não é agressivo, você não bate em ninguém, mas aí de repente num assalto, alguma coisa assim, você revida, a sua fúria é tão grande que você comete um crime pior do que o do criminoso. Aí você se descobre um selvagem ainda, que aquela parte da expiação e prova que você vibrava para a regeneração foi por ralo, mas é um momento, né? É um momento. Isso não significa que você é um espírito totalmente atrasado. Eu estava vendo um vídeo do Jorge Versilo, ele falando assim, gente, cá para nós, tem pessoas que não sabem cuidar de uma planta, tem pessoas que não conseguem cuidar de um animal, ainda com aquela coisa do egoísmo. Para que eu vou ter uma planta se eu não sei cuidar? Para que eu vou ter um animal se eu não sei cuidar? Então é totalmente egoísta. E isso prova que nós somos ainda aqueles seres egoístas de capela, né? Que justamente nós saímos da capela porque nós estávamos vibrando só o nosso ego. E a gente continua vibrando o nosso ego aqui. Então, visivelmente, nós somos seres ou da capela ou de planetas, de lugares semelhantes ao da capela, ao qual a gente foi exilado justamente por ser egoísta, por ser orgulhoso. E viemos para cá para poder dar uma alavancada. Essa alavancada precisa de prova e expiação, ou seja, vai pelo amor, vai pela dor, vai pelo amor ou vai pela dor. E assim nós vamos caminhando, até evoluir e chegar naquele ponto de regeneração, onde vai haver algumas escapulidas, né, de vibrações, tipo prova e expiação, como eu acabei de falar. Que a gente vai agir por instinto, né? Uma mãe, por exemplo, para proteger o filho, ela não raciocina, ela age por instinto de conservação, de proteção. Então isso mostra que nós estamos atrasados, porque nós somos mães, mas cada qual segue o seu caminho, cada qual tem o seu livre-arbítrio, você não pode interferir o tempo todo na vida do teu filho. E às vezes por agir por instinto você quer colocar embaixo do braço e proteger. Isso mostra a nossa inferioridade. Muitas das vezes eu puxo minha orelha e falo, Patrícia, deixa o teu filho quebrar a cara. Ele tem que aprender a entrar na linha quebrando a cara. E eu falo, mas eu sou mãe, eu não consigo ver meu filho sofrer e deixar ele sofrer. Eu quero tirar a dor dele de qualquer jeito. Assim como eu faço isso por outras pessoas, pelo meu filho, então eu sou capaz de tudo, né? Ontem eu fiz uma palestra onde uma senhora falando, eu sou católica, porém eu estou aqui pedindo socorro, porque meu filho é alcoólatra. Ele é uma excelente pessoa, mas quando ele bebe só Deus na causa. E eu não tenho apoio da família, eu sou sozinha com meu filho. Então uma mãe, ela não está ali agindo, né, só pela razão, ela está agindo ali pelo coração, pela emoção, pelo instinto de proteção, pelo instinto
de carinho, de desejo, de ver o bem daquele que ela ama. E muitas vezes se anulando, muitas vezes sofrendo com isso, se colocando no lugar do outro de tal forma de sentir a dor do outro. E isso está errado. A gente sabe que está errado, mas a gente não consegue ainda entender que cada qual é responsável pelas suas escolhas. Então a gente acaba dividindo a dor do outro com a gente. Tá errado, mas a gente acaba fazendo. Empatia é uma coisa, tomar a dor do outro pelas escolhas erradas que ele faz para nós está totalmente errado. E aí, outro dia um amigo falou para mim assim, você acha que você vai chegar no plano espiritual e vai ser aplaudida porque você só fez o bem pro teu filho? Você tinha a intenção de fazer o bem, porém você tirou um monte de coisas que eram ensinamento para ele, porque você não deixou ele sofrer. Aquilo ali ia ensinar ele a ser uma pessoa melhor, mas você tirou. E eu não vejo por esse lado ainda. Eu não consigo. Falei, então tá bom, então eu vou pagar caro quando eu chegar lá do outro lado, mas eu não vou conseguir ver meu filho sofrendo aqui e deixar. Simplesmente eu não consigo, né? E aí vem aquilo. O que me deixa mais tranquila é saber que a gente vai ser julgado por Deus, não é pelos homens, pelas nossas intenções. Eu não faço para ser bonita, eu não ajudo as pessoas para me engrandecer, eu ajudo porque o meu coração é bobo e eu gosto de ajudar. Eu me sinto útil, eu me sinto feliz. Então essa intenção é o que vai pesar lá na frente, e seja o que Deus quiser, né? Se tiver que sair daqui pra Kiron, por exemplo, bora lá, fazer o quê? Se eu fiz a lição de casa toda errada, eu tenho que assumir as consequências, não é isso? E para terminar, ele coloca aqui: e após a queda, conduzidos por entidades amorosas, auxiliares do divino pastor, foram os degredados reunidos no étero terrestre e agasalhados em uma colônia espiritual, acima da crosta, onde durante algum tempo permaneceriam em trabalhos de preparação e de adaptação para a futura vida, a iniciar-se no novo ambiente planetário. Então a gente chega à conclusão que para reencarnar na Terra, os exilados ficaram numa colônia, né, acima da crosta, se preparando, se adaptando, né, para essas condições da Terra. Ou seja, não é só assim, falar, olha, você errou, você falhou, você não está se desenvolvendo, então toma, você vai para outro lugar. Não é bem assim. Toda encarnação exige preparação. Então aqui tem os aspectos, né, físicos, os semimateriais, que a gente precisa se adaptar a esse meio para que a gente tenha a composição do nosso corpo físico semelhante à parte física da Terra. Né? Quem estava em Capela tinha um tipo de físico. Agora, quem vem para a Terra é outro tipo de físico. Faz sentido quando a gente vê algumas pessoas, né, que citam ufologia, fala assim, olha, tem ET de cabeça grande, tem ET verde, tem ET marrom, tem ET que voa, volita. Faz sentido. Até onde tudo isso é imaginação e verdade, gente, eu, Patrícia, eu não sei. Não sei dizer para vocês. Mas que faz sentido esse tipo de coisa, sim. A Maria João de Deus, a mãe do Chico Xavier, naquele livro Cartas de uma Morta, ela fala de... É que eu faço confusão pra caramba, mas eu acho que é de Marte, se eu não me engano, que ela fala, e fala de Saturno, né? Que são dois planetas que estão no sistema solar e com figuras de seres completamente diferentes do nosso. Tanto é que tem um determinado momento da leitura que ela fala assim, gente, eu não consigo descrever para vocês como que é a vida aqui, porque vocês ainda não têm o sentido total para compreender como seria a vida aqui. Eu sei que está completamente fora de tudo aquilo que vocês conhecem. Então, faz sentido, né, quando a gente lê algo semelhante como esse, dizendo que cada planeta tem a sua forma física própria, tem a sua composição física, semimaterial e material própria. E para encarnar, o espírito precisa se preparar também para receber essa materialidade a qual ele vai se juntar, que ele vai se unir. Então, para cada planeta, para cada lugar que ele vai, ele faz uma adaptação, ele faz um estudo, ele vai se preparando para estar naquele local. Não é assim, vamos tirar a Juquinha daqui e jogar ele aqui e pronto. Não, não é bem assim. Tem um processo e esse processo também exige preparação.